irmãos podem sentar, por favor, um minutinho. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus, amém? Amém. Que bom estar aqui, que bom poder ser hoje instrumento de Deus. Eu creio que o Senhor vai me usar, apesar de mim, para a glória do nome dele. Eu creio nisso. Você crê, amém? Amém. Eu creio que o Senhor vai falar comigo e falar com os irmãos. Eu queria que a gente assistisse um videozinho de 3 minutos e que a gente meditasse naquilo que vai ver. Dá para ser agora? Pode ser? E aí, eu queria que você, por favor, tem como apagar aqui, Marcelo, sua frente? Preste muita atenção nessa história. Talvez você tenha assistido um pedacinho de um filme e tem todo o significado daquilo que a gente vai falar nessa noite. Eu gostaria que a gente prestasse atenção, não é? Naquilo que vai assistir. 3 minutinhos só. Ouvi falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Que tem que estar? Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. É claro que pode. Você pode ficar aqui. Eu quero ser monstro. Eu vou pra lá salvar a gente e não matar. Eu podia ter matado ele. Pode baixar um pouquinho. Podia ser. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é pecado inexterminável aos olhos do Senhor. Quero que conheça o soldado Desmond Doss. Aparentemente, o soldado Doss não acredita em violência. Ele não pratica violência. Ele nem sequer ousa tocar numa arma. Tá brincando comigo, Doris? Não, senhor, eu sou voluntário. Não tenho problema em usar o uniforme, salvar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma na gente de vidas humanas. E os soldados que vivem porque são capazes. Você não é. Veja o soldado Doss. É um objetor de consciência. E não o ignore. Não espere que ele salve vocês no campo de batalha. Eu não fingi ser algo que eu não sou. Eu sou o que eu sou. Você é seu irmão. Você precisa sentar e orar para tudo. Acredito no Chico lutando como qualquer um. E como qualquer um, luto com a minha consciência. Mas o que fazer quando tudo que você valoriza está sob ataque? Ele se deixa que eu te acompanhe. Tudo bem, Doss. Tua é com ele, irmão. Eu sou orgulhoso. Talvez eu seja orgulhoso. Você tentou. Ninguém pode dizer que não. Mas a quem vai salvar na prisão? Ficava orando, Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Quando eu fiquei sem força, disse, Senhor, me ajude a salvar mais um. Uau! E o Doss fizeram isso? Não foi só nós. Só o Doss. Só nós. Doss é covarde. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia eu possa me perdoar. Muito bem. Uma frase que... Pode tirar, por favor. Uma frase que nós ouvimos, uma voz de uma pessoa idosa, falaram no final, apareceu 2 vezes em letras azuis. Você se lembra? O que é que esse senhor dizia? Senhor, me ajude a salvar mais um. Você pode repetir comigo? Senhor, me ajude a salvar mais um. Vamos de novo? Senhor, me ajude a salvar mais um. Esse é o tema da nossa mensagem hoje, e era sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos. Irmãos, isso é empatia, sabe? Você sabe o que é empatia? Empatia para com os perdidos, para com aqueles que estão caminhando para a morte. Empatia é se colocar no lugar de outra pessoa. Empatia é sentir a dor de alguém sem que ela seja necessariamente a sua dor.
Mas quando você tem empatia por alguém, você se põe no lugar dessa pessoa. E eu quero que a gente pense nisso hoje, irmãos, porque é lamentável como crentes em Jesus, muitos de nós temos simplesmente deixado passar, temos simplesmente não prestado atenção naqueles que estão ao nosso lado, e todos os dias estão se perdendo, indo para o inferno. Sabe qual é a coisa mais triste que pode acontecer com alguém? Eu trabalho com... Ele deve estar assistindo, não sei, né? Quem sabe ele pode assistir. Um amigo chama-se Ronaldo Delesporte, ele senta assim, ao meu lado, na mesa de trabalho. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo de Jesus para ele. Ele se chama, para mim, como colega de trabalho, Batata, né? Eu chamei de Batata, não é só eu não, a universidade toda chama de Batata. Ele tem 42 anos de universidade rural, eu só tenho quase 20, não é? Metade do que ele tem. Mas o Batata tem muito temor a Deus, só que ele diz assim, não é para mim esse negócio. E eu vivo evangelizando Batata, mandando um videozinho hoje, um texto amanhã, na hora que eu tenho uma conversa com ele, de vez em quando ele tem alguma dificuldade, ele vem, pastor, ora por mim, lógico, ora por você. E a gente vai plantando uma sementinha, esperando, regando, para que um dia ela germine. Sabe, a coisa mais triste que tem é você chegar um dia, quem sabe na sua casa, na vizinhança, no caixa da padaria, no ponto de ônibus, onde rotineiramente você encontra com pessoas, o motorista do ônibus com quem você viaja regularmente, o colega de trabalho que senta ao lado de você ali todos os dias. Você chega numa segunda-feira e não encontra aquela pessoa. E aí você pergunta para alguém, o que houve? Atrasou, não veio ainda? Não, ele morreu. Já pensou que tristeza? Alguém diz assim, morreu. E aí você vai dizer assim, meu Deus, eu estive com ele durante anos. Nós convivemos no dia a dia, eu dava dinheiro, me dava troco. Eu sentava ao lado e a gente marcava junto o ponto na entrada e na saída. E nunca me preocupei com a alma dessa pessoa. Nós lutávamos juntos no sindicato para ter um bom salário. Nós tínhamos preocupações como amigos de marcar um encontro de fim de ano, uma confraternização. Nós participávamos do amigo oculto da empresa. Nós tínhamos tantas coisas em comum, mas eu nunca tive a responsabilidade de falar para ele que se ele morresse sem Jesus, ele ia direto para o inferno. E às vezes a gente é pego de surpresa, né? Com notícias como essas, quando a gente vai ver, já não adianta mais. Porque enquanto a vida é esperança, depois que morre não há mais nada que se possa fazer. Ali só o que vai salvar ali é você, porque aquele já se foi. A sua consciência vai ficar incomodada, afetada, sabe? Por Deus, porque você deixou de ser alguém que Deus queria na vida daquela pessoa, e a sua negligência talvez tenha sido a culpa de aquela pessoa não ter tido a oportunidade de ter um encontro com Jesus e ter direito, pela graça de Deus, a vivenciar a vida eterna. Aleluia. Me ajude a salvar mais um, Senhor. Glória a Deus. Me ajude a salvar mais um. Aleluia. Eu quero pensar nisso com vocês. Eu convido vocês a abrirem comigo Provérbios capítulo 24, versículos 11 e 12. Nós vamos abrir dois textos hoje. Primeiro, Provérbios 24, versículos 11 e 12. Quando você tiver encontrado na sua Bíblia, depois de Salmos, Salmos está no meio da Bíblia, você vai achar Provérbios, Provérbios vai no capítulo 24, versículos 11 e 12. E depois eu convido você a colocar o seu dedo aí, marcando essa passagem da palavra de Deus, e nós vamos também para Ezequiel, um pouquinho depois, aí Jeremias e Ezequiel, lembra lá dos profetas maiores? Você vai encontrar logo aí, o terceiro deles é Ezequiel, capítulo 3, versículos 17 até o 19. Então são dois textos. Deixa eu lembrar você. Provérbios 24, 11 e 12. E depois é Ezequiel 3, do 17 ao 19. Amém ou quase amém? Amém. Dá para procurar ainda aí, não tem problema. Todo mundo achou os dois? Está contando, marcando aí? Amém. Vamos ver em seguida, tá? Primeiro texto que vamos ler é Provérbios 24, 11 e 12. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Livra os que estão sendo levados para a morte. Salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos,
Não perceberá aquele que pesa os corações, e não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Você quer que eu leia de novo? Para você frisar esse texto da palavra de Deus? Olha o que Deus está falando para mim e para você. É uma ordem. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, será que não perceberá aquele que pesa os corações? Será que não saberá aquele que atenta para a tua alma? Pode ficar certo que aqui é uma pergunta retórica. A última que diz assim, eu vou até fazer o texto sem a pergunta. Ele pagará ao homem segundo as suas obras. Agora vamos para Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Diz assim, olha: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares do perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche uma sua frente. Senhor, essa palavra que acabamos de ler, Pai, ela é tua, ela é viva, ela é eficaz. Por si só, ela fala comigo e com os meus irmãos. Nós nem precisaríamos comentar esses textos, Senhor, porque eles estão claros aos nossos ouvidos. Nós temos em nós o Espírito Santo que clareia nossa mente, que nos ensina, que nos faz lembrar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E nessa noite, Senhor, o Senhor já falou e está falando conosco. E eu quero crer que ainda o Senhor há de falar. Por isso nós te pedimos, continua falando, Pai. Aguça os nossos ouvidos e nos faz entender que a palavra de hoje do Senhor é para mim, é para cada um de nós. O Senhor vai falar, eu creio nisso. Mas além disso, por favor, Senhor, nos faz praticar aquilo que vamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estava falando de empatia. E empatia é quando você se coloca no lugar do outro. É o amor em ação. Empatia é quando você pensa assim, eu estou num culto hoje, uma segunda-feira. Já louvei, adorei o Senhor, fechei os meus olhos, erguei as minhas mãos. O Senhor está presente entre nós. E os meus amigos que ainda não conhecem a Jesus. Empatia é quando você vai participar da ceia do Senhor, numa celebração junto com seus irmãos, num culto alegre, onde Deus está presente, e o pastor faz aquela pergunta no fim da ministração: alguém foi esquecido do pão e do cálice? Você lembra? Sim, foi esquecido. Aquela pessoa que ainda não teve o encontro com Jesus, ele está esquecido, ele está lá fora, ele não tem a oportunidade de participar da mesa do Senhor, porque ele não faz parte da família de Deus. Essa pessoa que eu amo, com quem eu convivo, se hoje o Senhor vier buscar a igreja, eu vou para o céu, mas ele não vai. E o inferno vai estar cheio de pessoas que nós amamos, porque nós não tivemos o direito, não temos o direito, digo eu, não tivemos a coragem de dizer a elas que elas precisam crer em Jesus. E sabe o que nos impede? Às vezes é porque queremos ser politicamente corretos. De repente eu vou perder o amigo, né? Eu sei que ele não crê no Jesus que eu creio, né? Eu sei que ele tem uma outra religião, eu sei que enquanto eu vou para a igreja ele vai para o centro, mas a gente é amigo, e amigo a gente respeita. Que respeito é esse? Aleluia. Que respeito é esse? Simplesmente você está dando de mão para ele, enquanto você está caminhando para o céu e diz que ele é seu amigo. Ele está indo para a morte, ao invés de livrá-lo, você está dando um empurrãozinho, simplesmente por querer ser politicamente correto. Não quero aborrecer, eu não quero gerar um mal-estar no ambiente de trabalho. Cada um tem a sua escolha.
Lógico que cada um tem a sua escolha, mas o atalaia é você. Aleluia. Lógico que cada um tem a sua escolha, mas você está enxergando o perigo, ele não. Lógico que cada um tem a sua escolha, mas se ele cair no buraco, você está vendo o buraco, ele não. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo Jesus. É o apóstolo Paulo que diz isso, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Você está vendo o buraco, mas ele não. Ele está cego. Deus está te dando a oportunidade de falar do amor de Jesus, de alcançar os perdidos, de sentir a dor deles. E nós estamos preocupados com as academias da vida, né? Procure ver as academias nos dias de domingo, estão lotadas de gente malhando, né? Legal, eu também gosto de malhar, mas eu vou de manhã cedo, antes do trabalho, sacrifico só o meu sono e de vez em quando queria ir mais, né? Porque eu consegui aqui os músculos nessa região tem que perder, né? Então eu preciso sim cuidar do meu corpo, mas eu preciso cuidar muito mais da minha alma, porque o corpo vai ficar e pode ser até cremado, em alguns segundos vira cinza, mas a alma é eterna. A gente precisa entender, meus irmãos, que Deus está nos chamando a pensar no outro, como se nós fôssemos Ele. E se Jesus voltar depois desse culto, a gente vai estar no céu. Mas e o nosso parente que está dentro da nossa casa e ainda não tomou decisão lá de Jesus? Alguns aqui têm filhos que não creram em Cristo ainda. Alguns aqui têm os pais que não creram em Cristo ainda. Alguns aqui têm os seus irmãos que não creram em Cristo ainda. Saíram do mesmo ventre, da mesma mãe, que você quer viver eternamente com Ele. Então insista, pregue o Evangelho para Ele, a tempo e a fora de tempo. A única coisa que a gente não deve pensar que é um tempo determinado, como diz Salomão lá no livro de Eclesiastes, é para pregar o Evangelho. A Bíblia não se contradiz. E se você olhar Eclesiastes capítulo 3, Salomão vai dizer, há um tempo determinado para todo propósito lá do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de... Mas ele não fala tempo de pregar o Evangelho. Porque Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, Timóteo, prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, mas prega, insista em pregar. Glória a Deus, aleluia. A nossa pregação tem que ser a nossa vida, a nossa pregação tem que ser o tempo todo, a nossa pregação tem que ser o nosso testemunho, mas a gente precisa pregar. Se Jesus voltasse hoje, logo após esse culto, quem você deixaria nesse mundo para nunca mais ver? Porque não há conexão entre o céu e o inferno. O texto que diz isso é um texto de um outro momento. Não esqueça isso. No céu você não vai olhar para o inferno e ver ninguém lá. Acabou. Quando você estiver no céu, você está no céu. E aquele que estiver no inferno vai estar no inferno. E não vai haver nenhuma conexão. Isso faz doer seu coração? Saber que enquanto eu e você estamos reunidos aqui, pessoas estão morrendo agora. Na violência do Rio de Janeiro, nas guerras que estão em ação no mundo nesse exato momento, dentro dos hospitais, talvez pertinho de nós aqui, a menos de 5 quilômetros de nós, dentro do Hospital São Francisco Xavier, tem gente numa mesa de cirurgia, tem gente entrando ali agora, sendo socorrido, colocado no oxigênio. Isso é uma rotina. Eu vivi essa rotina como capelão daquele hospital durante 1 ano e 3 meses. Havia pessoas que entravam por uma porta e saíam por outra, por um necrotério. Não dava nem tempo de socorrer. É assim que é a rotina do hospital. A família vai um dia visitar, no outro chega lá, quem vai receber o assistente social, traz o documento, já é. É assim que a vida funciona, irmãos. Pensar nisso deve fazer doer nosso coração. A gente precisa se dar conta de que a responsabilidade é nossa. Eu não posso passar a responsabilidade de ganhar o meu filho, a minha filha, o meu pai, o meu esposo, a minha mulher para Cristo Jesus, para o pastor da minha igreja. Vai lá no culto, vai assistir o culto, vai ouvir a pregação do Evangelho. Você é o pregador do Evangelho dentro do seu trabalho. Você é o pregador do Evangelho dentro do seu trabalho. Você é o pregador do Evangelho na sua faculdade. Você é o pregador do Evangelho na sua vizinhança. Glória a Deus. Ah, mas quem sabe se for da igreja vai levantar a mão. Meu irmão, não precisa levantar a mão, não. É preciso só crer em Jesus, receber o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados, ser convencido pelo Espírito Santo de que não há vida, não há eternidade em nenhum outro senão em Cristo Jesus. Mas quem tem que dizer isso? As pessoas que estão se perdendo somos eu e você. Nós precisamos fazer isso. Deus vai cobrar de nós, não vai cobrar do pastor. O pastor também vai com certeza ser cobrado porque ele é a ovelha de Jesus. Mas é preciso que a gente entenda isso, meus irmãos.
Os dois textos chamam a atenção para a responsabilidade que cada um de nós tem de livrar os perdidos, de sentir a dor dos perdidos, de nos pormos no lugar deles, de termos na consciência o peso da responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Se Deus quisesse que os anjos pregassem o Evangelho, Ele não daria essa função a nós, porque anjos teriam ouvidos, né? O pessoal gosta de místico, né? Imagina um anjo de branco, fala: oh, Jesus morreu por você. Um monte de gente ia se converter a Jesus, mas Deus não chamou anjo para pregar o Evangelho. Deus chamou homens. Deus chamou a mim e a você, sabe? Os textos estão dizendo para mim e você, os dois textos, né? Que é minha responsabilidade, a sua responsabilidade. Olha de novo lá para o verso 11 do texto de Provérbios. Se você não desmarcou, eu gostaria que você olhasse Provérbios 24. Eu desmarquei, mas eu estou achando já. Na minha Bíblia é rápido, eu já li várias vezes esse texto ontem. Provérbios 24, verso 11, diz assim: olha, livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que cambaleiam. Duas coisas me chamam a atenção aqui, irmãos. As pessoas não vão para a morte porque elas querem, elas estão sendo levadas. Estão sendo levados pelo pecado, estão sendo levadas pelo diabo, que é o inimigo de Deus, estão sendo levadas pelos prazeres desse mundo. Elas não vão. Se você perguntar aqui quem é que quer ir para o inferno, ninguém quer ir, mas eles estão sendo levados. Deus nos chama a livrar esses que estão sendo levados, porque nós não estamos mais sendo levados para nós. Você pode dizer glória a Deus? Pode dizer glória a Deus? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, mas um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. E uma vez alcançados pela graça de Deus, agora nós temos uma coisa que essas pessoas não têm, que é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, livrar é o mesmo que se colocar na frente, se for necessário, para que alguém morra. Livrar é o mesmo que se indispor com alguém, se for necessário, para que essa pessoa não morra. Glória a Deus. Sabe, livrar é fazer todo o possível e o impossível para que essa pessoa não morra. E notem que a conjugação do verbo aqui nesse texto está no tempo imperativo afirmativo. Isso quer dizer que não é um pedido, não. A palavra de Deus, quem escreveu foi Salomão, mas é uma ordem: livra tu aqueles que estão sendo levados para a morte. Salomão está dizendo assim: ó, quando você puder, se esforce um pouquinho, quem sabe, para tentar livrar alguém que está sendo levado para a morte. Não, Salomão não quer ser politicamente correto, ele deu uma ordem, que é a ordem que Deus dá: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam. Gente, quem cambaleia geralmente está inconsciente. Quem cambaleia não está na sua consciência normal, porque ninguém anda cambaleando se não tiver bêbado, se não tiver embriagado, se não tiver doente, se não tiver fora de si. Ninguém anda cambaleando, mas você está lúcido, sóbrio, e aqueles que cambaleiam precisam de ajuda. Glória a Deus. Eu e você temos visto muitas pessoas cambaleando, indo para o inferno. Elas precisam de ajuda. Aleluia. Lembra daquele paralítico que foi levado pelos seus amigos? Né? Ele não podia andar, ele precisava de ajuda. Eles levaram na casa que Jesus estava, subindo no telhado, desceram a maca para que Jesus o curasse. Tem gente assim, esperando que eu e você nos juntemos a outros para agarrá-los e levá-los até Jesus. Não é levá-los à igreja, não, é levá-los até Jesus. Aleluia. Tem gente cambaleando para todo lado, pertinho de cair, pertinho de tombar. Irmãos, o texto diz que, e para mim fica muito claro, Deus não vai aceitar desculpas esfarrapadas, porque tem muita gente dando desculpa para Deus. Deus, no meu trabalho, se eu falar do amor de Jesus, eu posso ser mandado embora. Deus, me perdoa, mas no meu trabalho, se eu misturar religião com trabalho, vão me demitir. Deus, na faculdade, todo mundo é de esquerda, todo mundo é pecador, todo mundo está perdido. Se eu falar do amor de Jesus lá, eu vou ser excluído do grupo, ninguém vai querer me ouvir mais, e eu não vou ter amigos na faculdade. Você fica dando um monte de desculpas. Deus, na minha vizinhança, quem sou eu para falar de Jesus na minha vizinhança? Todo mundo daquela outra igreja, vão todo domingo para lá,
Se eu falar, ninguém vai nem me cumprimentar mais. Desculpas tem muitas para dar, né? Mas o verso 12 diz o seguinte: olha, se você disser que não sabia, será que Deus não vai pesar o seu coração? Você acha mesmo que você vai conseguir enganar Deus com essas conversinhas? Deus pesa o coração. Aleluia. Deus sabe que você não está falando e está deixando de pregar o Evangelho por negligência mesmo, por preguiça, por vergonha, por desobediência. Não tente enganar a Deus, porque Deus pesa o coração. Você está sendo hoje incomodado por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. Então tome uma atitude, fale do amor de Jesus às pessoas ao seu redor, porque eles estão caminhando para a morte, estão cambaleando para morrer. Se você sair daqui e não mudar a sua forma de agir com as pessoas que não creem em Jesus e estão ao seu lado, cuidado, porque Deus te chamou para ser atalaia. Aleluia. E se essas pessoas caírem no buraco, a culpa vai ser sua. O sangue deles, Deus vai cobrar de mim e de você. No entanto, você não é responsável por converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que toca no coração. Ninguém vem a Jesus se o Espírito Santo não trouxer, né? Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então o caminho de conversão não somos nós, é Jesus, é a ação de Deus através do Espírito Santo. No entanto, Deus nos usa e escolheu usar cada um de nós. Por isso Ele nos deu uma ordem: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Por isso Ele nos deu uma ordem. Por isso Ele disse para cada um de nós: vocês vão receber poder. Num culto como esse, maravilhoso, onde o louvor nos leva para perto de Deus, vocês vão receber poder. Aleluia. Mas não é para ficar só pulando de um lado para o outro, falando. Não é para isso não. Recebam poder para serem testemunhos. Glória a Deus. Recebam poder para serem testemunhos em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Porque não adianta poder sem obediência. Não adianta poder sem obediência. Aleluia. Para que receber poder? Se o poder não faz mudança na minha vida. Se o poder de Deus é só para mim. Salmo 23, o salmista diz assim: unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que adianta Deus ungir a sua cabeça com óleo e você não transbordar? Glória a Deus. Isso é egoísmo e não altruísmo. Quando Deus te unge, derrama o Espírito Santo, óleo sobre a sua cabeça, é para transbordar. E quando transborda, quem está ao teu lado é alcançado por essa unção, por esse poder, pelo óleo, pela unção de Deus, pela presença de Deus na nossa vida. É verdade. Aleluia. Irmãos, esses textos são poderosos porque são palavras de Deus. O Deus que é onisciente sabe que eu sei, que você sabe, que nós sabemos quem são as pessoas que estão trabalhando do nosso lado. Aleluia. Esse Deus sabe, não dá para a gente dar desculpa para Ele. Há pessoas convivendo com perdidos dentro da própria casa. Meu Deus. E não são poucos as vezes que pedem o pastor, a Deus da igreja, para se colocar como um voluntário para o campo missionário. Porque é bonito, né? Uma missão lá no exterior, né? Sendo enviado, sustentado por Deus, pela igreja, através da igreja, sendo um instrumento de Deus. Glória a Deus por isso. Mas onde é que começa a nossa missão? Quantos estão longe, mas bem perto, nunca foram missionários? Aleluia. É preciso que nós pensemos nisso. Tem pessoas perto de nós que precisam ouvir do Evangelho. Tem pessoas longe de nós que precisam ouvir do Evangelho. Mas Deus não nos mandou fazer perto sem fazer longe, e nem nos mandou fazer longe deixando de fazer perto. É concomitantemente. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem gente na sua Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta ir para longe se os de perto não foram alcançados pelo amor de Jesus. É negligência do mesmo jeito. Coisa tão séria que Deus chega a fazer para nós uma ameaça. Ah, pastor, mas Deus é amor, Deus não vai ameaçar ninguém, mas Deus é justiça.
Deus é amor sim, mas Ele nos ameaça. Perceba uma coisa, olha. Ele diz assim, verso 12. Se você disser que não sabe, será que não vai perceber aquele que pesa os corações? Será que ele não vai saber, já que ele atenta para a tua alma? E pode esperar que ele vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. Aleluia. Isso é para a gente pensar. Ou eu sou diligente, ou me torno negligente. Ou Deus vai me dar uma pedrinha na coroa quando alguém que eu levo a Jesus tem um encontro real com Ele, é salvo, e eu vou poder encontrar e viver eternamente com essa pessoa lá no céu. Ou Deus vai me chamar a atenção e puxar a minha orelha dizendo, por que é que Ele estava do seu lado e você não fez o que eu mandei você dizer, o que você tinha que falar, você não falou, você era o atalaia, você viu o risco, você viu o perigo e você não avisou e ele morreu, o sangue dele eu vou requerer de você, porque você foi negligente. Eu não gostaria de ouvir isso de Deus. Glória a Deus. Eu não gostaria de chegar a esse ponto de ouvir isso de Deus. Eu não gostaria. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu aprendi com meu pai, que já não está mais conosco, está com o Senhor. Ele diz assim, meu filho, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Vocês têm juízo? Amém? Amém? Mas não sou eu que estou mandando, não é Deus, Ele é que pode, eu também tenho juízo, por isso que eu estou obedecendo. A gente tem juízo, amém? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa obedecer. Irmãos, nós ouvimos aquela frase, né? Senhor, como é a frase? Senhor, deixa salvar mais um. O Desmond era um soldado do exército americano da Segunda Guerra Mundial. O Desmond foi para a guerra como objetor de consciência. O Desmond disse para os seus oficiais da sua companhia de que ele não pegaria em armas. E ele sofreu muito por isso. Ele era um médico voluntário no exército americano, lutando contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial. Em uma batalha só, esse rapaz, franzino, mas temente a Deus e obediente à voz do Senhor, conseguiu salvar 75 soldados numa batalha só. Aí, quando foram ver se ele tinha ajuda, não, ele era sozinho, salvando. Ele ia lá buscar mais um. Ele ia lá buscar mais um. Se você viu o filme, você vai lembrar da cena final. Ele ia lá buscar mais um, desce na corda. Ele ia lá buscar mais um, desce na corda. E enquanto ele já tinha buscado todos aqueles que estavam já baleados, quase morrendo, ele disse, Senhor, me ajude a salvar pelo menos mais um. Glória a Deus. A gente precisa pensar assim. Aleluia. Se Deus nos salvou e não nos levou para o céu imediatamente, já que esse mundo é tão podre e o céu é muito melhor, é porque Ele tem uma obra para fazer em nossa vida. É porque Ele quer que a gente salve mais um. É porque Ele ainda tem um plano para realizar na minha vida, na sua vida. Deus quer que nós sejamos como os 10 homens da vida. Senhor, me deixa salvar mais um. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu não quero que você responda, mas eu quero que você pense nela. Durante o ano que está terminando, nós estamos em dezembro. Dezembro de 2024. Quantas pessoas nesse ano você conseguiu trazer Jesus? Aleluia. Só pense nisso. Quantas pessoas, como resultado do seu convite, ouviram o Evangelho de Jesus e foram salvas, discipuladas e batizadas e estão convivendo com você na comunidade, na vida cristã, dentro da igreja? Nós estamos em dezembro. Quantas pessoas? Vamos começar um novo ano. Será que em 2025 vai ser a mesma coisa? Você vai olhar para o lado e falar assim, não trouxe ninguém aqui. Mas eu fui em todos os cultos da igreja, eu participei de todos os estudos bíblicos, eu participei das conferências missionárias, eu fui nas viagens missionárias, mas eu mesmo não vi ninguém nascer de novo ao meu lado. Eu mesmo não gerei nem novo crente em Cristo. Eu mesmo não engravidei nem uma vez de uma alma perdida para ver o nascer em Cristo Jesus. Você sabe o que é isso? Aleluia. Negligência. Nós precisamos alcançar os perdidos, eles estão morrendo. As estatísticas dizem que no mínimo 85 mil pessoas morrem por dia. E 2/3 dessas não são salvos. Ou seja, o inferno está sendo povoado a cada dia. Quando pessoas morrem
e nós não estamos livrando essas pessoas da morte. E nós não estamos livrando aqueles que caminham indo para a morte. Você vai dizer, é minha responsabilidade? Sim, é a minha e sua responsabilidade. Aleluia. Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Quem dera nós entendêssemos isso e aprendêssemos a pôr isso em prática. Se eu vou no mercado, eu tenho contato com o caixa que vai me atender às vezes. Desculpa aqui falar isso, né? Minha mulher fica brava comigo, no Guanabara você não recebe nem um bom dia. O pessoal passa assim, nem olha para você. Né? Mas você pode fazer diferente, você pode dizer bom dia, como está o seu dia? Tudo bem? Que eu oro por você? Tá? Irmãos, tem muitas oportunidades que Deus nos dá, a gente deixa passar. Aleluia. Sabe, tem muitas chances que Deus nos permite falar do amor de Jesus e a gente não fala. Que Deus levante muitos décimos aqui, irmãos. Que a palavra de Deus seja para nós um estalo que mude a nossa consciência diante da verdade da palavra que nós ouvimos hoje. Aleluia. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode levar a sua fronte, vamos orar de novo. Eu queria que você começasse a sua oração silenciosa, dizendo: Senhor, por favor, me perdoa por eu não ter um número de pessoas para apresentar diante do Senhor como fruto do meu trabalho evangelístico no ano de 2024. Senhor, me perdoa porque pessoas morreram e eu não ajudei a livrar da morte. Senhor, me ajuda a me tornar alguém que ore como Desmond todos os dias. Senhor, me ajude a salvar mais um. Ó Deus, aqui estão os teus servos, Pai. Nós todos estamos pedindo para o Senhor, faz de nós atalaias que fiquem atentos ao perigo e avisem aqueles que estão se perdendo que há uma solução e um caminho para a vida que se chama Jesus. Ó Deus, que ao sairmos daqui logo mais, Senhor, nós possamos deitar a cabeça no travesseiro e ser lembrados pelo Senhor que hoje o Senhor nos deu uma nova oportunidade de mudar a nossa ação nesse mundo como luz e sal que o Senhor nos colocou nas trevas que estão perturbando tanta gente ao nosso redor. Ó Deus, ajude-nos, Pai, a não sermos ouvintes negligentes, mas que sejamos operosos e praticantes da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.